Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil e visitando as mais diferentes regiões para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras dessa safra de inverno de 2022. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Gustavo Ribas Neto, ele é presidente do Sindicato Rural lá de Ponta Grossa, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Gustavo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pela oportunidade, né, da gente poder estar conversando com as pessoas do campo. Gustavo, conta pra gente como é que foram os trabalhos de plantio dessa safra por aí, essas atividades que já estão praticamente encerradas nesse momento, né? O plantio ocorreu do modo tranquilo, a gente teve um pouco de chuva, um período ali lá no início do plantio, bastante chuva, impedindo um pouquinho os trabalhos, mas realmente não afetou a nossa atividade, né? A gente passa agora por um momento um pouco mais seco, né? Mas as coisas se encaminham, por enquanto, se encaminham bem aqui pela região. E aí, como é que ficou a área cultivada para esse ano? A gente teve aumento de plantio para o trigo aí em Ponta Grossa? Tivemos um aumento aí, eu acredito, em torno de uns 20%, né? E o produtor que teve a oportunidade de alavancar um pouquinho mais essa área, ele fez, sabe? Quem conseguiu produto, né? Quem conseguiu insumo e tinha área, alavancou um pouco a sua área em função de uma expectativa de um mercado melhor, né? Gustavo, olhando agora daqui para frente, como é que estão as previsões? O que que a gente pode esperar para o desenvolvimento? Tem previsões de problemas ou por enquanto está tudo indo dentro da normalidade? Não, para nós aqui não temos previsões de problemas, a nossa safra aqui deve se encaminhar bem, a gente tem uma região bem equilibrada, né, na questão ambiental, então nas questões hídricas, a gente tem uma região equilibrada. Passamos aí alguns momentos aí com frio um pouquinho mais forte, geadas um pouquinho mais forte na semana retrasada, na semana passada muito fraquinha, então para a gente vai dentro dos conformes, nossa região já está acostumada com isso, né? Já opera desse modo. Então para nós as coisas se encaminham bem, a gente tem na região algumas experiências, pessoal procurando entrar com trigo mais cedo, né? Para a gente conseguir aí aproveitar melhor o solo, né? Mas a gente ainda tem uma necessidade, né, de ampliação de pesquisa em nossa região, apesar de uma sede da Embrapa aqui muito perto da a gente quase visualiza ela daqui, né, a Embrapa, o IAPAR, né, até estudos da Fundação ABC, da FAPA, mas realmente a gente ainda precisa estar desenvolvendo mais alternativas de inverno aqui para os Campos Gerais. Qual que é a expectativa de produtividade para essa safra aí para vocês? Olha, a gente tem expectativa de vir com a safra cheia, né? O clima é um pouco mais seco, mas a gente não deve ter expectativa de frustração, né? E temos um mercado abrindo aí, um mercado de cevada que deve ampliar a área de inverno nesse sentido, né? A gente está com uma maltaria sendo construída aqui no município e depois também vai entrar com uma queijaria aqui no município, então isso deve ampliar e a parceria pega inclusive Guarapuava, né? Pega a agrária junto, então é agrária, as cooperativas aqui da região, faz com que a gente tenha uma possibilidade de mercado bom a futuro e uma safra correndo nos conformes aqui na nossa região. E Gustavo, só dentro dessa questão de mercado que você comentou, como é que estão as oportunidades para vendas nesse ano? Os preços estão positivos? Como é que está essa perspectiva de rentabilidade por parte do produtor? Os preços hoje positivos, né? Iniciam, operam bem. Agora, sabe que a gente, na realidade, vai saber o que a gente tem para vender a hora que você está, né, no silo, limpo e seco, né? Então, ir lá na hora que chega a hora efetivamente da comercialização, que muitas vezes dá um impacto negativo. Mas eu não acredito nisso esse ano, até pela questão que a gente tem do panorama aí mundial, principalmente milho, né? Quem trabalha com a safrinha, no trigo também. Então, é até por isso que houve uma expansão, a expectativa de ter um comércio mais firme, né, e a gente poder trabalhar com o trigo pensando na viabilidade.
cultura. Às vezes os produtores estão pensando realmente na uma adubação, né, melhor, vamos dizer, ter um investimento que a gente faz no inverno e vai colher na soja no verão. Mas eu acho que a cultura tem que se pagar, a cultura tem que rentabilizar, e eu acredito que esse ano a gente vai ter uma boa rentabilidade. E Gustavo, só para a gente entender um pouquinho melhor o calendário, quando é que devem acontecer as colheitas por aí? As colheitas vai acontecer lá na outubro, novembro, é as horas que a gente é nosso normal, né, padrão da gente estar colhendo. Agora, efetivamente, a gente tem áreas aqui mais ao norte dos Campos Gerais que já estão colhendo, né? Tem áreas aqui próximas, até em Palmeira, que devem colher em breve, né? Produtor plantando trigo, né? E colhendo do outro lado, né? Colhendo um trigo já plantado lá mais no início do ano, que são a necessidade que a gente tem de ter mais pesquisa, né, para a gente conseguir realmente ampliar essa janela. Mas a gente tem a pessoal que está dentro do ciclo normal, vai colher mais para o final do ano. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras de trigo aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, sempre agradecer a oportunidade, né, da gente poder estar falando para a população, né, e até a população precisa sempre cada vez mais entender da necessidade, né, de que o produtor tenha viabilidade, tenha incentivo para a gente poder ter um alimento barato, né. Hoje está muito na pauta de todos a questão do leite, né, e eu ainda comentava hoje, né, pessoal falando aí leite em R$ 7 na ponta no mercado, e o produtor recebendo algo aí em torno de 2,50, né? Então a gente tem que trabalhar para aproximar, e realmente a hora que a gente consegue viabilidade de uma cultura como o trigo, a gente faz com que a gente possa avançar. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí no município. Um abraço, até a próxima. Um abraço, eu que agradeço. O Gustavo Ribas Neto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras dessa safra de inverno, as lavouras de trigo lá em Ponta Grossa para o ano de 2022. Os trabalhos de plantio já estão praticamente encerrados lá na região, e aí boas perspectivas de clima positivos daqui e no restante do ciclo, o que deve garantir boas produtividades para essas lavouras de trigo. O Gustavo também destacando as boas condições de mercado, preços elevados nesse momento e perspectiva de preços ainda bastante competitivos, mesmo quando a colheita avançar, mesmo quando chegar a hora efetivamente de fazer essas comercializações lá depois da colheita, que deve acontecer entre os meses de outubro e de novembro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou aproveitar para lembrar o que essa é a última semana para participação da premiação da melhor história de um agricultor. Você pode entrar na página inicial do site do Notícias Agrícolas, por lá vai ter todo o caminho para sua participação. Compartilhe a sua história conosco, as melhores histórias vão ser premiadas, então não deixe de participar. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.